Unidade 2. Culture. English spoken around the world. Aula 4.2. Conteúdo. Reading Comprehension. False cognates words. Habilidade. Usar os falsos cognatos como ferramenta de compreensão. E agora eu quero convidá-los para a gente dar início à nossa aula de hoje, na segunda parte da aula. Vocês acompanharam com a teacher Cris o seguinte assunto. Vamos dar uma olhada aqui junto comigo. As palavras cognates, cognate words, né? Vocês aprenderam que elas são palavras parecidas com português, muito parecidas na verdade, né? Elas se escrevem praticamente igual, né? Uma letrinha ou outra é um pouco diferente, mas a base delas é praticamente igual, tudo bem? Agora, eu quero falar para vocês sobre um outro tipo de cognates, que são os false cognates. É isso mesmo, nem tudo são flores. Assim como vocês têm os cognates que ajudam vocês a entender o texto, porque eles são parecidos e têm o mesmo significado, nós também temos os false. Isso mesmo, tem false cognate aí, teacher? E tem muito. A gente vai ver alguns deles, os que mais aparecem nos textos, para que vocês fiquem alerta. Tudo bem? Vamos dar uma olhada na próxima imagem aqui comigo. Então, olha só. Tem aqui a imagem de um rapaz. Tem escrito aqui na porta a palavra push. 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 Push the door. Será que push é isso mesmo que ele está fazendo? Ele está se esforçando tanto, até veio um policial aqui ajudá-lo. Mas será que é essa a ideia mesmo de push que a gente conhece como push? Será? Vamos ver a próxima imagem. Vão acompanhando comigo, hein? Porque a gente está falando de cognates, mas não são cognates qualquer, são false cognates. False cognates. Ou seja, a gente pensa que é uma palavra que é um significado, mas é um outro significado. Bom, um outro exemplo que a gente vamos acompanhar aqui, ó. Let's see the new fabric. O rapaz falou para o outro, né? Let's see the new fabric. E aí o outro rapaz ficou imaginando na sua mente aqui a imagem de uma fábrica e pontos de interrogação. Será que essa palavra fabric é isso mesmo que ele estava pensando? Uma fábrica? Fabric? Isso é interessante, não é? Porque essa palavra é bem parecida com o português, não é? Só faltou a letra A para ficar igual. Mas será que é essa mesma tradução que nós faríamos corretamente se fôssemos traduzir essa palavra? Então ele ficou em dúvida, ele ficou pensando, será que é isso mesmo que ele está querendo me dizer? Então, lembre-se que nós estamos falando de quem? De false cognates. False. Vocês viram com a teacher Cris outros, né? Outros bem parecidos, que têm a mesma pronúncia praticamente, quase o mesmo significado. Aliás, o mesmo significado, né? Bem parecido, tudo bem? Mas a gente está falando de um outro tipo agora, tudo bem? Então, vocês têm que ficar alerta. Alerta geral para essas palavras que a gente está vendo aqui. Então, nesse exemplo aqui que nós vimos, eles estão apresentando fabric. Então, olha só, people. Aqui comigo, vocês têm duas palavras, false friends ou false cognates. Então, falsos cognatos ou false friends, como a gente chama também em inglês. Falsos amigos. Olha só, a imagem para a gente lembrar desses false cognates é essa aqui, ó,
que é um lobinho lá em pele de cordeiro, né? Você vê bem bonitinho fabric, você vê bem bonitinho push, então você vai traduzir lá legal, pensando que é essa tradução. Não é, você tem que ficar o quê? De olho, porque é tudo false friend, viu? É, gente, não é assim, tá? Não é assim, tudo bonitinho, você vai traduzir, pegar qualquer palavra, vai traduzir, vai dar, né, a tradução como a gente conhece no português. Não é. Tem os false cognates também, que a gente chama de false friends também, falsos amigos. E é o caso dessas duas palavras, o push e o fabric. Tudo bem? Então, fiquem alertas toda vez quando vocês virem essas palavras. Elas não são a tradução que a gente costumeiramente faria, né, normalmente, se fosse traduzir em português, certo? Daqui a pouquinho a gente acompanha qual é a tradução delas. Então, vamos à próxima aqui, cartela, para a gente acompanhar bem. Olha só, gostaria que vocês anotassem essa definição sobre as false cognates, para vocês ficarem de olho como parece aí na imagem, né? Não pode perder nada. O que são as false cognates? São palavras que se parecem, né? Olha, parece bem bonitinha, né? Pronúncia, escrita, tudo lindo, com uma palavra em português, mas, olha aí o mas tem um significado diferente. Então, anotem aí. Estou lendo para vocês, mas vão logo anotando, para vocês ficarem alertas, ficarem de olho com as false cognates, ou os false friends. São palavras que se parecem na pronúncia e na escrita com uma palavra em português. Parece, né? Parece pronúncia, parece com a escrita, tá tudo lindo. Parece, mas, olha lá o finalzinho, mas tem um significado diferente. Tudo bem? Vocês viram com a Teacher Cris as palavras cognatas que realmente são parecidas e têm praticamente a mesma tradução. Tudo bem? Mas agora estamos falando dos false friends, false cognates, que são palavras que se parecem na pronúncia, na escrita, com uma palavra em português, né? Bem parecidinha, o som legal, né? Mas tem um significado diferente. Então, anotaram aí direito? Não percam essa informação, viu, people? Para que vocês possam diferenciar e saber que os false cognates têm também aí no mercado, estão pipocando aí pelo mercado. Vamos agora ver aquelas duas palavras aqui comigo? Olha só, então, a palavra push, que vocês viram lá o rapaz, né, puxando a porta, não é esse significado que a gente traduziria normalmente. O push significa empurrar, tá? Então, push. Push. É isso mesmo, push. É estranho, né? Às vezes também eu tenho que me lembrar que essa palavra é o sentido oposto. Não é isso, é isso. Porque a gente já faz aquela tradução automática, não é verdade? Mas então lembre-se que o push é um false cognate, né? Ele parece, né? Até na pronúncia, push, push. Se eu fosse traduzir, eu traduziria né, automaticamente como isso, né? Mas o significado dele é empurrar. Push. Tudo bem? Então, a pessoa, quando tem escrito aqui essa palavra lá na porta, lembre-se, tá? É para você fazer esse movimento. Push, push. Tudo bem? Então, tomem cuidado com essa palavra, push. Então, esse é um dos que tem mais problemas porque é parecida, né? E todas as portas em inglês têm escrito. Então, você já fica alerta quando você vê essa palavra por aí, né? Vamos ao próximo. Olha só, lembra do rapaz lá que estava em dúvida quando o outro falou, let's see the new fabric? Então, ele ficou pensando, fabric, na mente dele, pensando numa fábrica. Então, olha só, a palavra fabric também é um false cognate, é um false friend, que significa o quê? Tecido. É isso mesmo, tá? Então, não coloque a letra A aqui no final, não vai dar certo. É um false friend, um false cognate, um false cognato. O significado da palavra fabric é tecido. Tudo bem? Bom, então vocês acabaram de ver somente 2 pequenos exemplos. Nós temos várias outras palavras também. Então, novamente, a gente separou algumas palavras que
realmente no dia a dia elas costumam aparecer, né, que causam confusão. Então, para que vocês fiquem alertas em relação a elas. Então, nós vamos ver a palavra em si, certo? Com a tradução delas, e a outra que seria parecida. Tudo bem? Para que você já possa fazer a diferença entre elas. Vamos dar uma olhada aqui comigo, então. Olha só, people. Uma das palavras false friends que nós temos, primeiramente, né, é o attend. 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 Então, o attend, ele significa, né, vamos só aguardar um pouquinho para nós retornarmos. Ok. Então, o attend, certo? Ele tem um certo significado. A gente vai ver o outro significado dele, né? Outra palavra que se parece parecida com ele. Vamos ver aqui o attend, então. Aqui, people, attend, participar ou assistir. Tudo bem? Agora, se eu fosse traduzir atender, é a palavra answer, né? Atender a porta, atender o telefone, tudo bem? Então, é uma palavra que, em geral, gera confusão, certo? Porque o attend é um false cognate, ele significa participar ou assistir. Por exemplo, attend the classes, né? Eu vou participar da aula, vou assistir a aula. Então, eu vou utilizar o verbo attend, tá? Agora, se eu quiser em relação a falar atender a porta, atender o telefone, eu vou utilizar o answer, tudo bem? Então, essa é a diferença aí entre esse false cognate, né, e a palavra realmente certa que nós estamos sempre pensando em português. Tudo bem? Anotaram aí? Então, attend, participar, assistir. Vamos ao próximo. Então, próxima palavra, balance, né? Também é uma false cognate. Balance significa ok. Vamos acompanhar aqui comigo. Então, sempre desse lado me acompanhe, certo? Então, balance, balance. Aqui está, equilíbrio, balance, equilíbrio, equilíbrio. Então, balance é esse significado, ó, equilíbrio. Agora, se você quiser se referir a balanço, aqui, né, dessa imagem que você está vendo, é o swing, swing, swing. Tudo bem? Mas a palavra balance, que é um false cognate, ela, né, significa equilíbrio, equilíbrio. Agora, se você quiser se referir a balanço, né, caso aqui as crianças gostam bastante, né, de balanço, então você vai utilizar a palavra swing, swing, swing. Tudo bem? Então, mas anotaram aqui o balance? Balance significa equilíbrio. Balance, equilíbrio. Bom, continuando, outras palavras que a gente vai ver ainda também, que são false cognates, que geram confusão. Nós vamos continuar vendo elas aqui. A próxima palavra também, que gera um pouco de confusão, é a palavra beef. Beef. Olha aí, nós temos duas imagens, não é? Qual será a correta? Qual será o significado mesmo de beef? Vamos ver aqui comigo, então. Então, beef, o significado dele, aqui está, este lado. Carne de gado em geral, tudo bem? Esse é o significado da palavra beef. Beef, carne de gado em geral, né? Então, não é uma carne especificamente falando, né? Em geral, ok? É carne de gado. Então, quando eu quiser me referir à carne em si. Agora, se eu quiser falar de bife, olha, o povo que está com fome, aí sim, eu me refiro ao steak. Steak, steak, tudo bem? Então, você quer dizer, né, vai fazer um jantar, um almoço para os amigos, né, aí quer falar inglês, então, por favor, lembre-se que você tem que falar a palavra steak se você quiser dizer que você vai preparar um bife, né, em inglês. Tudo bem? Não vou colocar a palavra essa daqui não, tá? Então, anotem aí essa palavra importante para que vocês não se confundam. Então, palavra beef é carne de gado em geral. Então, a outra que a gente costumaria traduzir, né, a palavra beef, é essa daqui, ó. Steak, steak, steak. Então, anotaram aí? Vamos continuar falando ainda sobre outras palavras cognatas, mas false cognates, falsas cognatas.
Mais uma delas, que é a palavra cigar. Cigar. Bom, qual seria a tradução dessa palavra? Vamos ver aqui comigo? Não é o que a gente está sempre pensando, né? Olha só. Cigar é a palavra, o significado dela é esse, ó. Charuto, ok? Charuto. Cigar. Cigar significa charuto. Agora, se você quiser se referir à palavra cigarro em inglês, aqui está. Cigarette. 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 Então, essa realmente é uma palavra que gera bastante confusão, né? Porque ela realmente é parecida. Como a gente fala, né? É cognate, uma palavra cognata, é parecida, porém não é o significado que a gente costumaria dizer em português, tudo bem? Então, você já sabe agora que a palavra cigar é charuto. Agora, se eu quiser me falar sobre cigarro, a palavra cigarro mesmo em inglês é cigarette. 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 Tudo bem? Vamos continuar então vendo outras palavras, né? Que são false cognates. A próxima é data. 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 O que será data? Vamos ver aqui. Qual será o significado? Temos duas imagens aqui, não é? Vamos ver o significado da palavra data. Acompanhe aqui comigo. Então, aqui está, ó. Data, significado é dados ou informações. Data. Agora, se eu estiver falando de data, como aqui nessa imagem, ó, tem um dia, o mês e o ano, eu uso a palavra em inglês date. 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 Então, data significa dados, informações. No caso aqui, essa imagem mostra uma planilha, tudo bem? Então, essa planilha tem várias informações, não é? Então, quando eu quero dizer dados ou informações, eu vou utilizar a palavra data. Mas, se eu quiser me referir à palavra data, português, não é? Eu vou utilizar em inglês date. 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 Certo? Anotaram aí? Vamos continuar vendo outros false cognates também que ainda geram confusão quando a gente fala sobre eles. Dessert, dessert, dessert. Olha só, people, qual será? Dessert. O que será essa palavra? Se eu fosse traduzir, já que eu já traduzi sobre esse aqui, vamos ver o significado dela. Mais um false cognate. A palavra dessert significa sobremesa. Isso mesmo, né? Você almoçou ou jantou, não é? Fez aquele almoço ou jantar farto, tem que terminar com uma sobremesa. Então, você tem que terminar com dessert. Agora, se você quiser falar sobre deserto, desert, ok? A diferença é só esse S aqui, ó. No dessert eu tenho 2. Agora, no desert eu tenho só um S. Tudo bem? Bem parecido, não é? Bem confuso. Por isso é importante vocês anotarem aqui, tá? Dessert, sobremesa. Agora, quando eu quero me referir à palavra deserto, como aqui nessa imagem, não é? Eu vou utilizar esta palavra em inglês. Desert, desert. Tudo bem? Então, dessert, que é a sobremesa. Desert, o deserto. Certo? Então, essa é a diferença entre eles aí. Então, vocês já sabem agora. Quando vocês forem pedir aí, né, em inglês, a sobremesa, dessert. Vamos ver mais uma outra palavra também, que é false cognates, ou false friends, como a gente costuma também chamar, né? Falsos amigos. Olha lá, a palavra exit, exit, exit. Nós temos aqui a palavra exit aqui desse lado, né? E o Leonardo DiCaprio, que finalmente ganhou o Oscar dele, não é? Então, qual será? De que será que ele está se referindo a essa palavra exit? Vamos ver aqui comigo a tradução dela direitinho. Bem, exit, o significado dela é saída, saída. Então, vocês vão ver essa plaquinha aqui, em geral, nos cinemas, eles colocam essa palavra lá em inglês, não, em português também. Mas alguns cinemas você pode perceber que tem essa placa lá no fim, em frente à porta de saída, né? Que gerar uma porta de emergência também, certo? Então, quando você vê essa placa aqui em inglês, significa saída. Mas essa palavra se confunde com essa daqui em português, ó, êxito. Êxito em inglês é success, success, success.
Tudo bem? Então, quando você quiser falar de êxito ou sucesso, você utiliza success, success. Agora, exit significa saída, exit, exit. Pode observar nos filmes que você vê, quando eles mostram uma sala de cinema, observe lá se tem aquela plaquinha lá no final, quando eles estão saindo do cinema, certo? Ela está sempre lá um pouquinho acima da porta de saída. E tem que estar escrito lá essa palavra aí, exit, que indica a saída, né? A porta de saída, para que você possa sair daquele local. Mas em relação a êxito, a palavra êxito, se você quiser falar sobre ela, é success, success, success. Vamos ver mais um ou outro false cognates para a gente aumentar o nosso vocabulário. E aproveite e vão treinando aí comigo a pronúncia, certo? Anotem também, vão ouvindo. Enquanto vocês estão anotando, vão repetindo aqui junto comigo também. Vamos ver o próximo. Large, 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 large. Vamos ver qual o significado de large. Qual será? Olha aqui, ó. Large, grande. No caso aqui tem uma casa bem grande, olha só, ela tem esse espaço aqui da garagem, tem mais ali no fundo, tem mais aqui desse outro lado, é uma casa large. Large significa grande. Mas, se eu quiser me referir a largo, né, como no caso aqui desse rio, eu falo a palavra wide, 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 wide. Então, observaram bem, não é? Large, large, large. Essa palavra em inglês significa grande, grande, grande. Se eu quiser falar a palavra largo em inglês, eu vou me referir a esta palavra aqui, ó, wide, wide, wide. Tudo bem? Então você já anota aí a palavra certinha, né, o significado dela, a outra que você poderia traduzir, não é? Mas é uma outra palavra. Tudo bem? Aí você já observa a diferença entre elas. Mas notem bem, large significa grande. Large, grande. Large, grande. Se eu quiser falar largo, vou utilizar wide. Wide, wide. Bom, vamos ver uma outra false cognate ou false friend, para a gente também ficar alerta, né? Ficar de olho, né? Olha lá, people. Essa daí é importante, hein? É uma palavra bastante utilizada, certo? E é bom que vocês anotem direitinho. A palavra é lunch. Lunch. Tem duas imagens aqui. Tem aqui imagem de comida, né? Diversas comidas. Está bem rico aqui essa mesa, certo? E aqui tem uma tapioquinha. Tá bonito esse lanche aí, hein? Vamos ver a palavra mesmo, o que significa? Olha só. A palavra lunch significa almoço, tá? Então, tá aqui essa mesa farta, né? Tem vários tipos de comida aqui, certo? E é o significado dessa palavra, almoço, lunch, lunch, lunch. Então, lunch, anotem aí, lunch, e vão treinando a pronúncia, significa almoço. Em relação àquela outra palavra que nós traduziríamos, né, que seria lanche, né, a gente fala snack, snack, snack. Né, que no caso aqui nós temos uma tapioca com queijo, tem tucumã, ainda tem um cafezinho aqui pertinho. Eita, esse lanche tá bom, hein? Pois é, mas esse lanche aqui é o snack. Em relação a esse lanche aqui, ele é o almoço, almoço. Vocês já devem ter visto na nossa aula anterior sobre os verbos, né, do simple present. Então, lá tinha também have lunch, que é o verbo almoçar. Have lunch, almoçar. A palavra lunch em si, só ela, ó, significa almoço. Então, agora você já sabe, né, que a palavra lunch é um false cognate e ela significa almoço. Então, o oposto que a gente pensaria, né, sempre, lanche seria a palavra snack. Snack. Então, agora você já sabe essa palavra também. Vamos agora ver uma outra palavra também, que é um false cognate. Olha lá, people, parents, parents. Qual será o significado de parents? Vamos acompanhar aqui comigo. Parents.
Bom, anotem aí, viu? Cuidado com essa palavra. Parents significa pais, olha aqui, né? O pai e a mãe aqui junto com o seu bebê. Então, parent significa pais, o pai e a mãe. Tudo bem? Anotem aí, por favor. Agora, se eu quiser me referir aos meus parentes, tio, tia, avô, avó, né? Todos o resto dos meus familiares, eu utilizo a palavra relatives. Relatives, 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 certo? Mas a palavra parent significa pais, tudo bem? Então, cuidado com essa palavra aí, realmente ela é uma palavra perigosa. Não é isso que a gente está pensando, que a gente costuma realmente traduzir automaticamente, não é? Então, parents é pais, pai e mãe. Quer falar dos seus parentes? Relatives, relatives, né? No caso aqui nós temos todo o resto da família aqui, ó, o avô, avó, tio, tia, sobrinho, né? Todo o resto da família. Então, parentes em geral, relatives. Continuando, vamos ver ainda mais uma outra palavra, né? Que é false friend. Significa aqui, ó, a palavra é pretend, pretend, pretend. É perigosa essa palavra, viu? Então, anote, o significado dela é fingir, fingir, pretend, pretend. Pretend significa fingir, fingir. Anotem direitinho. Agora, se eu quiser me referir a pretender, né, tenho intenção de fazer algo, eu utilizo o verbo intend, intend. No caso aqui da menina está pensando, eu acho que nesse final de semana eu vou lá para aquela praia pegar um sol, não é? Então, ela pretende fazer isso aqui. Então, ela intend, intend. Mas essa palavra aqui, esse verbo pretend significa fingir, pretend, fingir, pretend, pretend, pretend. Então, o outro significado é esse aqui, ó, né? O que a gente traduziria automaticamente é o intend, que significa pretender ou ter intenção de algo. Tudo bem? Vamos ao próximo, que é a palavra pastar. Pastar, pastar. Vamos ver o significado de pasta? Bom, a palavra pasta, olha só, é massa, né? A massa em geral. No caso aqui, é massa, porque nós temos vários tipos de massa de macarrão, por exemplo, né? Nós não temos só esse compridinho assim, não, né? Tem aqueles pequenininhos, ok? Tem vários outros tipos, certo? Agora, se eu quiser me referir à palavra pasta de documentos, como está aqui nessa imagem, eu vou utilizar a palavra em inglês folder, 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 folder. Mas a palavra pasta, pasta, se refere à massa em geral, né? Em geral, estou falando aqui de essa massa de macarrão, certo? Massa, pasta. Tudo bem? Porque esse tipo de massa de macarrão tem vários tipos, né? Então, se eu quiser me referir a essa massa em geral, eu vou falar em inglês pasta, pasta. Agora, se eu quiser falar sobre pasta de documentos, eu vou utilizar a palavra folder, folder. Aliás, essa palavra já é bem utilizada também, não é? Mas o significado dela realmente é esse aqui, ó, folder, né? Pasta de documentos. Tudo bem? Então, quando você quiser referir a esse tipo de objeto, pasta de documentos, folder. Agora, pasta, em inglês, é massa. Massa em geral, né? Essa massa de macarrão. Tudo bem? Bom, então essas foram algumas palavras. Tem outras também, people. Mas a gente selecionou essas, que realmente algumas delas são críticas, né? A gente realmente confunde. Eu também tenho que me policiar para ficar atenta à palavra, para que eu não traduza automaticamente, né? Porque é muito parecido, então a gente já vai traduz logo, não é? Mas para que vocês tomem cuidado aí, fiquem de olho com esses false friends aqui, viu?